Bom dia, paz do Senhor. Segunda-feira, dia 6 de abril. Eu não sei se segunda-feira é dia útil, né? Ou é dia inútil, porque a gente agora está aí esperando aí as informações do governo, né? Para a gente poder saber como é que vai ficar a situação das nossas vidas, né? Com relação a essa restrição de sairmos para a rua, de trabalho, essas coisas todas. Estamos iniciando mais uma semana, mais um dia útil, com a glória de Deus. E hoje nós vamos meditar na parábola do administrador infiel, que está em Lucas, no capítulo 16. Bom dia, sejam bem-vindos. Aguardando os nossos amigos, nossos irmãos acessarem essa live para que a gente possa juntos meditar naquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa manhã. Bom dia, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Agora a Igreja Hebron também está no YouTube. Então você acesse a nossa página lá no YouTube, faça a inscrição. Se você gostar desse vídeo, dá o seu joinha e também não deixa de ativar o sininho de notificações, porque todas as vezes que nós postarmos alguma coisa, você vai ser informado daquilo que nós postamos. Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor. Ao fundo estamos ouvindo Rodolfo Abrantes, Isaías 9. Glória a Deus. Bom dia a nossa irmã Selma, a irmã Paloma, nosso irmão Ed, sejam bem-vindos. A Daiane, eu vi a foto dela ali, ó, com o Júnior e o Caio no colo. Tá faltando a nossa bebezinha aí, né? Bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor. Estamos ouvindo ao fundo Rodolfo Abrantes, Isaías 9. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do administrador infiel. Aleluia, glória a Deus. Lembrando que a Igreja Hebron também agora está no YouTube. Se você ainda não é inscrito, entre lá, faça sua inscrição no nosso canal, dá o seu joinha se você gostou ou não desse vídeo, também pode dar o dislike, né? Faça seu comentário. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações todas as vezes que nós fizermos uma postagem nas redes sociais. Bom dia, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Irmã Ana, nosso irmão Júlio, glória a Deus. A nossa irmã Ana, já falei, que o Senhor abençoe poderosamente. Glória a Deus. Espera mais alguns minutinhos, já vamos iniciar. Vamos meditar hoje no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 16 de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Martins, seja bem-vindo, querido. Paz do Senhor. Irmã Vânia, Deus abençoe, a paz. Obrigado por estar sempre acompanhando a gente aí. Deus abençoe. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. A Tânia, eu vi a fotinha da Tânia ali agora há pouco. Irmã Maria das Neves, Deus abençoe, sejam bem-vindos. A Igreja Hebron também está no YouTube. Acesse lá, curta a nossa página. Amém? Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, faça seu comentário. Não se esqueça de inscrever na nossa página e também de acionar os sininhos de notificação para que você receba as nossas publicações. Amém? Ouvindo ao fundo, Rodolfo Abrantes, Isaías 9. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tânia. Sejam bem-vindas. A paz do Senhor. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Laurêncio. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. A gente vai meditar então na parábola do administrador infiel. Está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, né? O nosso evangelista Lucas, Dr. Lucas. Ele vai falar essa parábola, é uma parábola um pouco complicada que nós vamos meditar hoje. Hoje foi uma coisa dura que Deus colocou para a gente meditar. Essa parábola tem muitas interpretações equivocadas, mas nós vamos ter que entender o contexto, tá bom? Se a gente não entender o contexto, a gente não consegue entender a parábola.
Lucas 16, a partir do versículo 1, fala assim: Também disse aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então ele chamou e disse: Que é isso que tenho ouvido falar a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo: Que vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Cavar eu não tenho forças, e também tenho vergonha de mendigar. Mas sei o que eu vou fazer, para que, quando eu for tirado da administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe então: Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos desse mundo são mais astutos do que essa geração dos filhos da luz. Eu vos digo ainda: fazei amigos por meio das riquezas injustas, para que, quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também é injusto no muito. E se fordes infiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? E se fostes infiéis com o que é alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Pois não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho Santo, Jesus Cristo, que nós te agradecemos por esta manhã. Muitos de nós já levantamos há algum tempo, já tomamos o nosso café e te louvamos por esta primeira refeição que o Senhor nos concedeu. Que nos nossos lares não nos falte esse alimento diário, Pai. Essa forma que o Senhor tem nos suprido em todas as coisas, ó Pai. Abençoa a ministração dessa palavra, esta manhã, que nós possamos entender aquilo que o Senhor realmente quis dizer, Senhor Jesus, nessa parábola, e que nós venhamos meditar nela nas nossas vidas e aplicar aquilo que o Senhor tem ensinado nas nossas vidas. É o que eu te peço no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Essa parábola é uma parábola complicadíssima. Nós poderíamos até fazer outro grupo de estudo, né, a respeito das falas difíceis de Jesus. Essa aqui é uma das muito complicadas, muito difíceis. São várias pessoas que tentam trazer uma interpretação e quando eles vão interpretar, eles acabam trazendo uma informação distorcida. Porque eu não posso pegar pontos separados da parábola, eu não posso pegar personagens separados da parábola, eu não posso pegar pensamentos separados da parábola. Porque qual que é a ideia da parábola? É trazer uma lição moral, no caso uma lição espiritual. Então esse é o foco. Porque se eu me focar em alguns pontos, eu posso me enganar e tropeçar. Então qual que é o ensino básico dessa parábola, já para a gente poder entender? Fala da necessidade da prudência. Fala da necessidade que essa necessidade de uma prudência é uma característica do servo, uma característica daquele que é cristão. Essa parábola é conhecida como a parábola do mordomo infiel ou do administrador infiel, tá bom? Então, a importância da gente ter uma vida de prudência. É isso que Jesus está querendo passar para os discípulos. Então, essa parábola ela foi falada para algumas pessoas, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, e ela tem um significado. O significado é o seguinte, que a nossa vida, além de ser uma vida com prudência, nós devemos ser diligentes, nós devemos ter cuidado, zelo com todas as coisas que o Senhor tem nos dado nas nossas mãos. É isso que o Senhor está falando. Então, ele vai contar essa parábola para várias pessoas, né? Aqui a gente começou a ler no capítulo
16, no versículo 1, e fala assim: e Jesus falou para os seus discípulos. Então, não são apenas os 12 discípulos. A gente vai lembrar que Jesus no começo ele tinha um grande grupo de discípulos. Lá em João 6, quando ele fala em comer da carne, beber do sangue, a maioria se escandaliza e vai embora, aí fica só os 12. Mas nesse momento aqui, havia uma grande quantidade de discípulos acompanhando o Senhor Jesus, e não somente eles. Também estavam ali os publicanos, que são os cobradores de impostos, ali também estavam os fariseus, e ali também estavam os escribas. Então, essa parábola ela foi dita para esses ouvintes, os discípulos, um grande grupo, os 12, os publicanos, né, que são os cobradores de impostos, os fariseus e também aos escribas. Então, o contexto dessa parábola, que a gente vai ter que entender, ela vem remota, ela vem lá dos capítulos mais anteriores, ela vem lá do capítulo 15. Então, no capítulo 15, no versículo 1, fala assim: todos os publicanos e pecadores se aproximaram para ouvir. Então, quem estava ouvindo essa parábola? Todos os publicanos e pecadores. Então, já eram uma grande quantidade de pessoas. Aí no versículo 2 do 15 fala assim: mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo: esses pecadores, este recebe pecadores e come com eles. Então também estava lá os fariseus e os escribas. E aqui no versículo 1 fala que Jesus está falando para os discípulos. Então a gente vê uma grande quantidade de pessoas, de ouvintes, né, participando daquela mensagem, daquela parábola que o Senhor estava trazendo para aquelas pessoas. Essa parábola ela vem logo na sequência da parábola do filho pródigo. Então, primeiro ele contou a parábola do filho pródigo e com o resultado dela ele já emendou essa parábola do mordomo infiel ou do administrador infiel. Jesus já contou essa mesma parábola. Por quê? Porque essa parábola ela tinha um objetivo, ela tinha um público-alvo, ela tinha um foco. Quem? Os fariseus e os escribas. Então, todo esse grupo de parábola que Jesus vai falar tem um alvo, os fariseus e os escribas. Ele quer atingir, ele quer tocar, ele quer ministrar no coração dessas pessoas. Eu quero cumprimentar a Sirlene, né, que está ali, a Celina, que Deus abençoe. Se alguém mais entrou aí, eu estava de cabeça baixa, eu não vi. Eu vi o Martins também, né? A irmã Ana, estou vendo ali a fotinho dela também. Se alguém entrou, dá mais um toquezinho aí que eu dou um bom dia para você aí, tá bom? Então Jesus, ele estava abrangendo. O Ed, eu falei do Ed? O Ed eu não sei, estou vendo a foto dele ali, eu não lembro, é tanta gente, né? Então eu estava abrangendo todas as pessoas, todos esses eram os ouvintes da parábola, tá? Qual que é o resumo da parábola, para a gente poder entender? Ele fala de um homem muito rico, isso era muito comum lá, as pessoas ricas pegavam os campos e faziam divisões, né? Deixavam na mão do administrador para ele locar. As pessoas iam lá, faziam as plantações e depois esse administrador recebia a parte do senhor e entregava para o senhor. Então é isso. Então esse homem ele tinha um campo, ele era um homem rico, e ele tinha um administrador que fazia a gestão, que tomava conta das coisas desse senhor, né? Ele tomava conta de todos os recursos que aquele senhor tinha. Só que houve um problema. Aquele administrador começou a esbanjar, começou a gastar, né? Começou a queimar tudo aquilo que ele recebia. Ao invés de entregar para o administrador, para o senhor, o administrador recebia dos servos. O João Dantas também, eu vi ali, o neto, Deus abençoe. Ele recebia dos administradores, das pessoas que estavam no campo, perdão, e ao invés de entregar para o Senhor, ele estava se esbanjando, ele estava gastando, ele estava consumindo aquilo que ele tinha que entregar para o Senhor. Em outras palavras, para a gente trazer para o nosso dia, a casa dele caiu. Por quê? Porque o Senhor, aquele patrão, ficou sabendo de tudo que havia acontecendo. Alguém chegou e falou assim: o administrador está consumindo, ele está comendo, ele está gastando, ele está destruindo todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, está sendo injusto com você, está sendo infiel com você. Isso no versículo 1 e no versículo 2 da parábola. Aí esse patrão, ele chama esse administrador e fala: o que é isso que você está fazendo comigo? Você está esbanjando, você está gastando tudo? É o seguinte, acerta as contas, ajusta tudo, que você não vai mais administrar mais nada. Agora eu estou te mandando embora, você não vai tocar em mais nada. Então é mais ou menos o seguinte: ele caiu na Operação Lava Jato.
Ele caiu na Operação Lava Jato. E aí já não tinha mais o que fazer. Por quê? Porque o Moro estava atrás dele, a Polícia Federal estava atrás dele, o japonês da Federal já estava com a algema pronta para pegá-lo. E ele falou: Meu, e minha casa caiu, e agora? O que eu vou fazer? Vai falar lá depois: Eu não sei cavar, não tenho força. Pedir, eu tenho vergonha. Eu vou ter que fazer alguma coisa, né? No grego, né, quando você tem uma ideia, se todo mundo já ouviu falar isso, a palavra é eureka. Tive uma ideia. Então, é a mesma coisa que está escrito aqui na Bíblia. Eureka, tive uma ideia. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me virar para que quando eu for mandado embora, quando eu perder a gerência, a administração dessa área que o meu patrão colocou para eu trabalhar, eu ter condições para eu subsistir, para eu não passar necessidade. Então, ele falou: Bom, eu vou me virar. O que ele fez? Ele fez igual esse pessoal do Lava Jato. Falou: Eu vou fazer um acordo com a Polícia Federal, eu vou caguetar todo mundo e eu vou ficar de boa, não vou pra cadeia não, eu não vou ficar preso não. Mas o que acontece? No caso dele, ele fez diferente. Ele chamou, né, as pessoas que deviam, teve uma ideia, versículo 4, ele chamou as pessoas que deviam para ele e ia perguntar para eles: Quanto você me deve? O cara falava: Devo tanto. Aí ele ia oferecer um desconto. Ele falou: Eu dou um desconto, o camarada paga a dívida para mim, eu vou entrego para o patrão. Pelo menos eu não vou para cadeia, eu saio de boa aqui, fico tranquilo. E outra, essas pessoas que eu vou dar o desconto, eles vão ficar felizes comigo, vão ficar alegres comigo. E quando eu passar necessidade, né, fala assim, eles me receberão, versículo 4, eles me receberão nas suas casas. Quando eu passar dificuldade, falo: Puxa, como esse camarada foi bacana comigo, como esse camarada me deu um desconto legal, eu vou ajudar esse camarada, eu vou socorrer esse camarada. Né? Então, ele queria que essa bondade, entre aspas, que ele estava tentando demonstrar, produzisse amizades, para que ele pudesse, lá no futuro, ter as garantias dele. Então, a gente vai lembrar lá em Mateus 7, 24 a 27, vai falar dos dois fundamentos. Então, o esperto, aquele que não tem temor de Deus, ele vai construindo as coisas dele de qualquer jeito. Então, ali, Jesus vai falando em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, de dois homens que vão construindo. Um louco e um prudente. O esperto é o louco, que faz as coisas de qualquer jeito, né? Como diz o pessoal hoje em dia aí, mete o louco, né? Vai para cima, faz de qualquer jeito, não tá nem aí. Então, ele chegou num lugar onde tinha areia, fez a casa dele e levantou. Enquanto o outro estava cavando o alicerce é Cristo, né? Cavando o alicerce, dando trabalho, e o outro já estava com a casa quase acabada. Quando o outro começou a levantar as paredes, isso aqui já estava com teto, estava tudo pronto. Só que a Bíblia diz, Jesus falou que quando vem a tempestade, a casa que está na areia afunda, quebra, destrói. E a casa que está na rocha suporta. Então é mais ou menos isso. Esse camarada, esse mordomo infiel, ele estava construindo a vida dele, a história dele, as coisas dele, nessa condição de arenosa, onde veio a dificuldade e agora a casa caiu, né? Então ele chama ali todo mundo e ele tem algumas medidas aqui: batos de azeite, coros de trigo, né? Eu já marquei, né? Como é estudo, né? A gente vai trazer pra gente o que é. Primeiro, esse batos de azeite são 3.000 litros de azeite. Então ele chamou o primeiro e falou assim: Quando você deve? Então o camarada, talvez ele plantava no terreno desse patrão, né? Talvez não, ele plantava, né, no terreno desse patrão oliveiras, e ele tirava o azeite. E o pagamento era os litros de azeite que ia para o senhor. Eu devo 3.000 litros. Pega rapidinho o papel e escreve 1.500. Puxa, 50% de desconto, né? Aí acertou a conta dele lá, beleza. Aí chamou o segundo e falou assim: Eu devo 30.000 litros de trigo. 30.000 litros? Põe 24.000, né? 20% de desconto. E já rapidinho aqui. Então ele pegou tudo aquilo e ia acertar a conta com o patrão dele, né? Com aquele dinheiro. E o que aconteceu? Esses devedores, eles não perceberam que eles estavam participando de uma fraude. Esse desconto, eles pensaram que era legítimo, que ele tinha a autoridade de dar o desconto. Mas na verdade, ele estava cometendo uma fraude, estava enganando. Então eles não sabiam. Então aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Existe uma diferença entre fidelidade e lealdade. Essas pessoas que receberam o desconto, eles seriam leais ao administrador infiel, ao mordomo infiel. Mas nós não temos que ser leais, nós temos que ser fiéis. Existe essa diferença entre fidelidade
e lealdade. Por quê? O leal, ele vai reconhecer aquilo que você fez. Então, poxa, ele me deu um desconto. Eu estava com uma dívida difícil e ele me deu 50% de desconto. Eu estava com uma dívida difícil, ele me deu 20% de desconto. Aí, quando ele fosse desempregado, que acabasse o dinheiro dele, ele falou: cavar, eu não vou. Não tenho força para isso. Não vou fazer buraco por aí. Mendigar, eu não vou. Tenho vergonha. Mas eu vou gerar esses amigos, eu vou produzir esses amigos aqui. Por quê? Porque quando eu estiver na minha necessidade, eu encontrar com eles, vão lembrar do bem que eu fiz para eles e eles também vão me socorrer. Uma troca comercial, né? Então, ele estava buscando lealdade nessas pessoas. E a Bíblia fala que nós temos que buscar fidelidade. Por quê? Porque o fiel, ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Então, mesmo você dando um desconto ou não, mesmo você ajudando ou não, quando você está errado, aquele que é seu amigo, aquele que é fiel, ele vai vir em você e falar assim: ó, quero te falar uma verdade. Gosto muito de você, te respeito, te considero demais, mas você está errado, né? Então, nós temos que buscar o quê? Fazer aliança com pessoas que realmente são boas. Fazer aliança com pessoas realmente que são fiéis a gente. Pessoas que nos tratam com fidelidade, não apenas com lealdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 6, no versículo 14, ele fala assim: não vos coloquei em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem entre a justiça e a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria tem entre o crente e o incrédulo? Tá? Então nós temos que buscar o quê? Essas parcerias boas. Esse camarada aqui, ele foi esperto, né? Ele resolveu um problema que ele tinha, né? Mas ele fez o quê? Ele foi buscar essa amizade, né, dessas pessoas para que eles fossem leais com ele, para que eles pudessem ajudá-los na necessidade. Mas eu não preciso de alguém que seja leal comigo. Eu preciso de alguém que seja fiel comigo. E é isso. Então eu tenho que fazer o quê? Me colocar numa aliança, num jugo com alguém que é crente, com alguém que é fiel, com alguém que é honesto, com alguém que é sincero, com alguém que é verdadeiro, com alguém que é amigo, com alguém que vai realmente me socorrer no momento da minha dificuldade, mas não passando a mão na minha cabeça, também puxando a minha orelha quando eu estiver errado. Mas continuando aqui na parábola, no versículo 8, a Paulinha chegou, né? Deus abençoe a Paula. A Rose, olha a Rose, manda um abraço pro teu esposo, saudade de vocês. Casamento lindo de vocês, hein? A gente não se viu mais depois do casamento, né? Que Deus abençoe vocês poderosamente, né? A Selma escreveu aqui, sempre aprendendo, isso é muito bom. Fidelidade e lealdade, é verdade, glória a Deus. Tá chegando aí o nosso Edson Bradock, né? Deus abençoe Edson Bradock, nosso irmão Bradock, glória a Deus. Então o que aconteceu? Ele conseguiu granjear esse dinheiro de uma forma ilícita, né? Ele baixou, ele deu um desconto para aqueles que deviam e foi entregar para o senhor dele. E aqui no versículo 8, o Senhor fala assim: e aquele senhor elogiou o administrador por ter por ter procedido com astúcia, pois os filhos do mundo são mais astutos do que as gerações dos filhos da luz. Então o patrão, ele elogiou aquele mordomo infiel que entregou as contas em ordem. Ele tinha que pegar o livro caixa, né, e tudo que ele tinha guardado ali e entregar, né, para o seu patrão. E ele entregou. E o patrão, recebendo aquilo, ele recebeu um elogio, ele foi elogiado. Então ele percebeu que aquele mordomo infiel tinha feito tudo com muita astúcia. E ele acabou elogiando aquele mordomo por aquilo que ele fez. Então, o patrão elogiou o mordomo infiel porque ele agiu com sagacidade. Ele foi esperto. Por quê? Para garantir as provisões dele futura, no tempo que ele estivesse desempregado, né? O Senhor foi e elogiou esse servo, né? Esse mordomo infiel. É lógico, aí começa a entrar as complicações da parábola. Jesus ia elogiar alguém que fez coisa errada? É lógico que não, queridos. É igual a história do fermento, da parábola do fermento que ele dava massa. Jesus estava usando o quê? O crescimento do fermento, não o fermento. Estava elogiando a forma que o fermento trabalhava na massa, para crescer a massa.
Como ele também fala que o cristão ele tem que ser simples como a pomba, mas prudente, né, como a serpente. Não que nós temos que ser como uma serpente, a prudência da serpente. E aqui ele está falando também da sagacidade, da esperteza, da expertise, da forma que essa pessoa infiel conseguiu resolver os problemas e produzir amizade. Da mesma forma, o Senhor está falando para nós. Os filhos da luz também tem que ter esperteza, tem que ter agilidade, tem que ter prudência, tem que agir com gana, com desejo, com vontade, em favor do reino de Deus, fazendo coisas honestas. Né? Então é isso que o Senhor quer ensinar. Eu quero falar para vocês quem que é esse patrão. Né? Vamos abrir aqui texto conhecidíssimo, no Salmo 24, né? Quando eu fui para a igreja, o pessoal falou que o homem tinha, lá no Éden, entregue, né? O mundo na mão do diabo, né? E eu, no começo da minha vida cristã, falei muito isso, né? Depois a gente vai estudar a Bíblia, a gente vê que isso aí é uma grande erro, né? De interpretação. Porque tá na própria Bíblia, né? O diabo, ele não é o rei desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo. Se ele é príncipe, ele está abaixo de um rei. Tem um rei que está acima dele. E quem é o rei? É Deus, né? Então, Salmo 24 fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e tudo que nela habita. Glória a Deus. Então a gente consegue entender que quem é o dono desse mundo é Deus. Quem está no governo desse mundo é Deus. Quem é o Senhor desse mundo é Deus. E o salmista fala que tudo que existe no mundo é dele, e todos que habitam no mundo é dele. Então a gente começa a penetrar um pouco mais fundo nessa parábola. Quem é esse mordomo? Quem são esses mordomos? Todos os moradores da terra. Todos aqueles que habitam nessa terra. Seja cristão ou não seja cristão. Todos nós, eu e você, somos um mordomo. Agora, nós podemos agir de forma infiel ou de forma fiel. Por quê? Porque todas as coisas pertencem a Deus. Do Senhor é a terra e toda a tua plenitude. Tudo aquilo que existe nela é dele. Então, a tua vida, a vida de todos os seres humanos, pertencem a Deus. O apóstolo Paulo falando lá em Atos, ele fala assim: nele é que nós vivemos, existimos e nos movimentamos. Falando isso para os gregos lá em Atenas. Ou seja, todo homem só tem vida se Deus der. Todo homem só tem casa se Deus permitir que tenha. Todo homem tem carro se Deus permitir que tenha. Todo homem tem saúde se Deus permitir que tenha. Todo homem tem família se Deus permitir que tenha. Todo homem tem trabalho se Deus permitir que tenha. Todo homem tem saúde se Deus permitir que tenha. Todo homem tem dinheiro se Deus permitir que tenha. Ou seja, de quem é todos esses bens que nós, como mordomos, administramos? Do Senhor. Tudo isso que a gente administra pertence a Ele. Então a gente começa a mergulhar mais fundo na parábola. Então por isso que lá no início eu falei para vocês, quem estava ouvindo ali? Os 12, um grande número de discípulos, os publicanos, os pecadores, os escribas e os fariseus. Todos eles eram mordomos, só que Jesus estava aplicando essa parábola para os mordomos infiéis. E quem eram os mordomos infiéis que Jesus estava apontando naquele momento, falando dessa parábola? Os escribas e os fariseus. Eles que estavam sendo alvo dessa parábola, embora você e eu também sejamos esses mordomos infiéis, muitas vezes nas coisas que Deus coloca na nossa mão. Então, qual que é o significado dessa parábola? Tá? O significado é bem simples, está aqui na conclusão do versículo 9, que Jesus vai falar. A gente já leu, a gente vai ler de novo, aqui no versículo 9. Qual que é a conclusão? Qual que é o objetivo que Jesus está falando nessa parábola? É o seguinte, versículo 9: eu vos digo ainda, fazei amigos por meio das riquezas injustas, para que, quando essas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, está falando aqui que a riqueza desse mundo ela é injusta. Né? Uma vez eu falei isso, a pessoa aqui acha, não, o dinheiro, quem falar que o dinheiro não é honesto, é injusto, tá mentindo. Então Jesus está mentindo. Eu falei, a pessoa falou que está mentindo. Não, então é Jesus que está mentindo. Você sabe de onde vem o nosso dinheiro? O dinheiro está na sua carteira, onde ele já passou? Talvez no tráfico de entorpecente,
Talvez ele passou na prostituição. Talvez seja dinheiro de corrupção. Talvez seja dinheiro de assassinato, né? De pistolagem para matar alguém. Talvez seja dinheiro de fraudes em empresas. Talvez seja dinheiro de caixa eletrônico estourado. A gente não sabe de onde ele vem. Então, a ganância, né? O dinheiro desse mundo, ele é injusto. Mas Jesus fala assim, pega esses recursos injustos, pegue isso que vocês têm e façam amigos. Né? Ele fala aqui, para que quando o dinheiro acabar, esses amigos de vocês recebam vocês nos tabernáculos eternos. Então o que Jesus está falando? Pega todo o recurso que esse patrão do Salmo 24, que é dono de toda a plenitude da terra, tem dado para você. Pega a tua vida, pega o teu dinheiro, pega os seus dons, pega os seus talentos, pega todo aquele periférico que o Senhor tem colocado nas tuas mãos e faz deles recurso para o reino de Deus, para você ganhar amigos, para você fazer amigos, para que esses amigos te recebam depois nos tabernáculos eternos. Glória a Deus. A gente vai conseguir entender um pouco mais profundamente isso que eu estou concluindo, falando para vocês. Então Jesus, ele não elogia a desonestidade de um mordomo infiel. O que ele está elogiando é o comportamento dele, de ter essa sagacidade, essa esperteza de conquistar as coisas. Porque ele mesmo, o próprio Jesus, vai repreender, né, a atitude das pessoas que recebem as coisas e agem de uma forma infiel. O próprio Jesus, ele vai repreender a atitude deles aqui no versículo 10 e no versículo do 10 ao 13. Ele fala assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, se você recebe R$100, você é fiel nos R$100, então o Senhor tem preparado no tabernáculo eterno coisas grandes para você, porque você vai ser também fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, já viu falar que tanto faz roubar R$1 ou R$1.000.000, é a mesma coisa? Então é isso, quem é desonesto com pouco dinheiro, ou com poucas coisas, quem é desonesto com talento, quem é desonesto com dom, enquanto mais receber, mais ele vai enterrar. Se não for fiel nas riquezas injustas, como você quer receber a riqueza verdadeira? Se você não consegue administrar nem o seu dinheiro, aquilo que você recebe, como é que você quer receber dons, talentos, a riqueza verdadeira? Não tem condições. Se você não é fiel com a coisa que é alheia, como você pode receber aquilo que é seu? Se você não é fiel com as coisas de Deus, como é que você pode ser fiel com as coisas que são suas? Aí ele fala, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então vocês vão conseguir entender por que ele está falando isso para os fariseus. É uma crítica para os fariseus, tá? Por quê? Aqui no capítulo 2, do versículo 15, lemos e vamos ler novamente. Toda essa conversa começa, por quê? Porque eles falam assim, este recebe pecadores e come com eles. Então os fariseus, os escribas estavam indignados porque Jesus estava comendo junto com os publicanos e junto com os pecadores. Eles achavam aquilo um absurdo, achavam aquilo errado. Aí Jesus começa a falar uma série de parábolas, né? Eu estou devendo para a irmã Selma e para o irmão Alex, né? Por quê? Por causa disso. Eu preciso do quê? Ter um contexto imediato para eu ir para um contexto remoto, né? Quando você vai ler a Bíblia, você tem que entender o que é isso. O que é contexto imediato, o que é contexto remoto. Eu vou explicar para você, tá bom? Muito tempo, agora o pessoal parou com isso. Eles pegavam a palavra de Paulo em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, as igrejas neopentecostais da teologia da prosperidade, e falavam isso para as pessoas, como uma frase de clichê, né? Então eles pegavam aquilo fora do contexto, nem no contexto imediato estava, e aplicavam e as pessoas falavam, eu tudo posso, então eu posso voar, eu posso andar embaixo d'água 1 hora sem respirar, eu posso comprar um iate, eu posso comprar um navio, eu posso comprar um avião, eu posso, tudo posso. E na verdade estava fora do contexto, porque o que Paulo estava falando é o seguinte, eu sei ter dinheiro, também sei não ter dinheiro. Eu sei ter saúde, também sei não ter saúde. Eu sei ter casa, também não sei ter casa. Sei também não ter casa.
eu posso ter trabalho, também sei não ter trabalho. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse é a forma de um contexto imediato. Então, se eu ficar parado lendo só a parábola do administrador infiel, eu não consigo entender o que ela está dizendo. Por quê? Porque eu estou dentro de um contexto imediato. Então a gente quer buscar às vezes o que a parábola quer dizer dentro desse contexto. Aí eu tenho que ir para um contexto remoto, eu tenho que ir para mais longe. Esse texto está ligado a mais alguma coisa? Tá, então eu vou ler esse texto para eu poder entender o que Jesus está falando. Porque senão eu vou achar que ele está elogiando aquele camarada que agiu errado. Ele está elogiando fazer trambicagem. Ele está elogiando dar chapéu. E não é nada disso. Ele está elogiando a sagacidade, a esperteza, a forma pronta que aquele camarada fez para resolver um problema. É isso que ele está elogiando. Então vamos para o contexto remoto. O contexto remoto começa aqui, no capítulo 15. Nós estamos lendo o 16, mas começa lá no capítulo 15, quando eles falam que Jesus comia com os pecadores. Aí ele vai contar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do administrador infiel e a história do rico e do Lázaro. Por quê? Porque ele queria atingir, ele queria que essa palavra fosse ouvida pelos fariseus, fosse ouvida pelos escribas. E olha só que interessante. Eles entenderam muito bem. Porque aqui no versículo 14, tá vendo? A gente está ampliando, né? O contexto imediato é aquilo que está logo ali no texto. Se eu pegar uma frase só, aí eu vou fazer uma pregação, vou pegar um versículo, tudo posso naquele que me fortalece, e pregar em cima só disso, pode ser que eu cometa muitos erros e muitas heresias. Se eu amplio para o contexto imediato, eu vou melhorar aquilo que eu estou falando. Mas se eu levar para um contexto remoto, aquilo que está mais distante do texto, eu consigo trazer luz àquele texto que eu estou tentando entender. Então, olha só no versículo 14 do capítulo 16, fala assim: pois os fariseus, eles eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombaram dele. Eles entenderam o que Jesus estava falando, mas eles não acreditaram, porque eles sabiam que Jesus estava falando deles. Quando da ovelha perdida, ele fala: olha, vocês estão criticando que eu estou comendo com os pecadores? É melhor eu buscar uma ovelha que está perdida do que ficar com 99 igual vocês. Vocês estão criticando que eu estou aqui com os pecadores, comendo com os pecadores? É melhor eu achar a dracma perdida do que eu ficar com 9, que são vocês. Vocês estão criticando que eu estou esperando o filho que está perdido, o filho que foi embora? É melhor eu esperar aquele filho do que ficar com o filho que está na minha casa, rebelde, que não entende nada que eu estou fazendo. Vocês estão criticando que eu estou comendo com eles? Então é melhor eu estar com eles do que alguém que tem recebido dons, talentos, tem recebido dinheiro e tem tratado as coisas de uma forma errada, de uma forma equivocada, como vocês têm tratado. Vocês são esses mordomos infiéis. É isso que Jesus estava falando e trazendo esse ensinamento para os discípulos, porque os discípulos estavam aprendendo. Então a mensagem da parábola é enfocar a astúcia do mordomo, né? Mordomo infiel, que ele fez toda uma provisão para o futuro. E nós, servos de Deus, nós estamos pensando no nosso futuro? Não estou falando só de futuro terreno, não, né? Aliás, o brasileiro, ele não é previdente. Nós não temos a mania de guardar dinheiro. A gente tem a mania de comprar a prazo, né? Comprar hoje para pagar amanhã. Olha o que está acontecendo agora. Nós vamos passar por grande dificuldade, né? Eu creio que hoje o governador Dória, né, deva anunciar a prorrogação de mais 15 dias dessa quarentena que nós estamos. Loja fechada, indústria parada, ninguém trabalhando. A gente não guarda dinheiro, não tem dinheiro. E agora? Vai passar dificuldade. Por quê? Porque não leu a Bíblia. Lembra que José falou lá no Egito? Para Faraó? No tempo da vaca gorda, guarda um pouquinho. Porque vai ter uma época que vem a vaca magra. E quando chega na época da vaca magra, você não vai ter o que comer. Vai passar por dificuldade. Então, Jesus está elogiando isso desse servo. Ele falou: eu vou ficar desempregado. A minha casa caiu. Eu não consigo cavar. Não tenho força para isso. Eu não sei pedir, não sei mendigar. Então, o que eu vou fazer? 40 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer amigos, para que esses amigos me socorram no momento da dificuldade. Estava pensando no futuro.
E é isso que Jesus está falando, para a gente pensar no futuro. Não só no futuro aqui, mas também no futuro espiritual. E ele fala que os filhos das trevas, né, ele vai falar, eles são mais previdentes, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Mesmo agindo de forma desonesta, eles têm mais cuidado, mais zelo do que os filhos da luz. Então os ímpios, ele vai falar assim, os ímpios eles são aptos para os assuntos terrenos. Eles querem arrumar amigos para que esses amigos possam ajudá-los. Mas Jesus está falando assim, e vocês que são os filhos da luz, façam um amigo também. Mesmo se vocês tiverem que usar as riquezas injustas desse mundo, para que esses amigos, quando acabar todas as coisas, eles recebam vocês nos tabernáculos celestiais. Louvado seja Deus. Então os amigos recebem. O mordomo infiel está preocupado com as coisas da terra. E o mordomo fiel está preocupado com as coisas do céu. Olha só, aqui mesmo nesse capítulo, no versículo 22, lembra? Contexto imediato, contexto remoto. Olha para onde a gente está indo. Por causa dessa história do mordomo infiel, a gente foi lá na ovelha perdida, a gente foi lá na dracma perdida, a gente foi lá no filho pródigo, e agora a gente está indo aonde? Rico e o Lázaro. Lembra que eu falei agora, acabei de falar que Jesus disse que quando acabar o nosso recurso, os nossos amigos nos receberão nas mansões celestiais. No versículo 22 fala assim, quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Versículo 25. Abraão, porém, disse, filho, lembra-te que na tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males, e agora ele é consolado, e tu atormentado. Então, quando nós gastamos os nossos recursos, nosso dinheiro, a nossa vida, nosso tempo, nosso talento, nossa sabedoria, nossa inteligência, tudo que a gente tem, nossa força, nossa vida, para o reino de Deus, a gente está fazendo o quê? Sendo previdente para o futuro. Porque quando a gente chegar lá, a gente vai encontrar pessoas que irão nos receber. O que eu estou fazendo nesta manhã, vocês estão me acompanhando, essa mensagem vai ficar na internet, muitas pessoas ouvirão, terão acesso, né? A gente vai colocar no YouTube, aliás, a Igreja Hebron está no YouTube. Curta a nossa página, se inscreva no nosso canal. Se você gostou dessa mensagem, dê o seu joinha, faça o seu comentário. Acione o sininho para que você possa receber as notificações de quando nós colocarmos novas mensagens na página da igreja. Então essas pessoas também serão alcançadas por essa mensagem. E sabe o que vai acontecer? Quando eu partir, quando a gente faz isso, essas pessoas vão estar lá me esperando e falar assim, poxa, pastor Esdras, poxa, Esdras, eu fui alcançado pela tua mensagem. Então ontem, quando acabou aqui a nossa live, eu fui fazer um aconselhamento com uma pessoa ainda. Voltei para casa, era quase 10 horas da noite. Fui esboçar esse estudo. Para a glória de Deus estou falando isso. Fui esboçar esse estudo. Acordei 4 horas da manhã. Fui pesquisar mais algumas coisas para agregar nesse estudo. Desci para aqui para a sala 7 horas da manhã. Fiquei até as 8, riscando, lendo, relendo, pensando do que eu ia falar para vocês. Por quê? Porque eu estou usando o meu recurso. Eu estou usando aquilo que Deus me deu. Porque é dele, ele é o patrão. Ele colocou na minha mão. Estou usando aquilo que Deus me deu. Para quê? Para que eu possa barganhar mais amigos. Para que naquele grande dia eles me recebam. Como Lázaro foi recebido nos tabernáculos eternos. Louvado seja Deus. 44. Falta a última parte para a gente terminar a mensagem de hoje. E é sobre a aplicação dessa mensagem nas nossas vidas. Para que serve essa mensagem na prática na nossa vida? Primeiro, o cristão não pode agir de uma maneira egoísta e soberba. Aquilo que você tem não é seu. Aquilo que você tem pertence ao seu patrão, pertence ao seu Senhor. Pegue os seus recursos e use para o reino de Deus. Segunda coisa, o cristão não pode cair na armadilha da avareza. Então, a gente vê muitos cristãos avarentos. Não pode falar na igreja nem de dízimo e oferta. O pessoal torce a cara. Por quê? Porque quando ganhava R$1.000, dava R$100 com facilidade. Agora, ganhando 30 mil, não consegue dar 3 mil.
Porque é muito dinheiro, 3 mil eu compro. Porque isso chama-se avareza. E Deus vai cobrar isso de cada um de nós. É por isso que ele falou, se você é infiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Então Deus, ele tem provado os nossos corações. E o cristão, ele não pode ser avarento. Né? Esses dias, eu falei ontem, agradeço a cada um, foi muito legal. A gente mandou uma mensagem, os irmãos de pronto, né? Tô aqui, vem aqui. E a gente foi lá e socorreu os irmãos com as cestas básicas e foi bênção para a glória de Deus. O Sodré está chegando aí também, né? Deus abençoe o nosso irmão Sodré. Bom dia, Sodré. Glória a Deus. Tá? Então, nós temos que fugir da avareza. O cristão, ele tem que construir bons relacionamentos. E ele tem que aplicar esses relacionamentos para a vida eterna. Então, nós temos que ter boas amizades, bons relacionamentos, para que nós possamos ter isso, né, que serão aplicadas na vida eterna. E talvez é até interessante. Lá eu vou falar para você que está escrito no original grego. Fala assim, Jesus fala assim: fazei amigos por meio das riquezas da injustiça. No hebraico, no grego, né, que está escrito assim: por meio dos mamon da injustiça. Interessante, né? O termo é forte. Então, mesmo através desse dinheiro sujo que muitas vezes vem na nossa mão, o nosso é limpo porque ele é abençoado, mas a origem dele muitas vezes é suja, né? Nós temos que barganhar e fazer amigos através da piedade, através da generosidade, porque essas são duas características da vida do cristão. O cristão tem que ser piedoso em socorrer as pessoas e tem que ser generoso para que as pessoas também sejam recebidas e acolhidas. Louvado seja o nome do Senhor. E qual que é o principal objetivo das nossas vidas? Qual é o principal objetivo de Deus colocar recursos nas nossas mãos? É que a gente pegue e faça o anúncio do Evangelho e leve essas pessoas até ao nosso Senhor, até o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler Lucas, vou finalizar já, capítulo 23, versículo 39 a 44. Sabe quem são aqueles pecadores e publicanos que estavam jantando com o Senhor? Eu e você. Eu estou à porta e bate. Aquele que abre, eu entro. Eu ceio com ele. Então ele entrou no nosso coração, está ceando com a gente. Talvez os fariseus, os escribas estão criticando. O Esdras, a Selma, o Sodré, o Bradock, a Maria Lúcia, o Edinô, a Ana, a Tânia, o Neto. Somos nós mesmos. Ele come com a gente. É com a gente. Versículo 39, Lucas 23. Então um dos dois criminosos, crucificado, blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: não temas a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça os nossos atos merecem. Mas este não fez mal algum. Então disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esse ladrão, aos 45 minutos do segundo tempo, um servo infiel, um administrador infiel, um mordomo infiel, sabe o que ele fez? Resolveu ajustar as contas com o Senhor dele. E ele, ajustando as contas com o Senhor dele, ele conseguiu ser salvo. Ele conseguiu alcançar a salvação. E é isso que indigna as pessoas. Porque o pessoal acha que é por mérito. Eu tenho que nascer numa família rica, eu tenho que nascer num berço abastado, eu tenho que ser da linha sacerdotal, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que saber ler, eu tenho que ter diploma, eu tenho que ter cultura. E não é nada disso. Nada disso, nada disso. É quando eu olho para mim e falo: meu Deus, eu estou pegando tudo aquilo que Deus me deu e estou gastando de uma forma louca. A minha casa caiu, e agora? O que eu faço? Eu vou e acerto conta com ele. E o que ele faz? Ele me perdoa. Ele me perdoa. E é isso que a mensagem de Jesus estava falando para eles. Você está criticando tudo isso?
Eles são a ovelha que está perdida, eles são as dracmas que estavam perdidas, eles são os filhos que foram embora, eles são aqueles que têm se arrependido. Agora vocês, fariseus, a Bíblia diz que eles eram gananciosos, avarentos. Vocês que são avarentos não conseguem entender nada disso, porque o coração de vocês não estão nas coisas de Deus, o coração de vocês estão nas coisas da terra, do mundo. Então o administrador fiel, ele deve usar todos os recursos dele para que as coisas, as pessoas cheguem no reino de Deus. Ele tem que ter as verdades das riquezas espirituais e aplicar no reino de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. 50 minutos, meu Deus. Mas essa é uma parábola das mais complicadas para poder estudar e explicar. Como diria lá o Monteiro Lobato, né? Quem souber que conte outra. Vamos orar? Pai Santo, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nessa manhã nós queremos Te agradecer por essa mensagem. Queremos pedir perdão ao Senhor de nossos erros, das nossas falhas cometidas, ó Pai, de tudo aquilo que nós temos feito, ó Pai, que tem sido, ó Pai, um tropeço, meu Deus, que tem sido, meu Deus, destruição nas nossas vidas. Nessa noite nós queremos colocar as nossas contas em dia com o Senhor, pedir perdão, ó Pai, de rancores, de mágoa, pedir perdão, ó Pai, de omissões que nós deixamos de fazer, de socorrer pessoas. Pedir perdão, meu Deus, às vezes que nós guardamos o dinheiro com avareza e não investimos no Teu reino. Às vezes que nós guardamos o nosso tempo, ó Pai, em outras coisas e não investimos no Teu reino. Às vezes que nós não dedicamos a nossa vida no Teu reino. Nós estamos acertando conta com o Senhor nesta manhã, ó Pai, porque nós queremos sim ser recebidos pelos nossos amigos, meu Deus, nessas moradas eternas, ó Pai. Eu Te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a minha vida, a vida desse meu irmão e nos dê um dia de paz, um dia de alegria. Louvado seja o Teu nome. Pai, abençoa este mundo castigado por esta praga, Pai. Senhor, que a Tua ira venha cessar, meu Deus. Que nós, meu Deus, não sejamos atingidos, ó Pai. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, a Tua igreja tem clamado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão, ó Pai. Ouve o clamor da Tua igreja, Pai. Abençoa os médicos, abençoa os cientistas, abençoa os nossos governantes, ó Pai, para que eles, meu Deus, venham encontrar uma solução para resolver esse problema. Senhor, abençoa também, meu Deus, os economistas, para que eles achem um meio termo, ó Pai, junto com a ciência, para que nós possamos, ó Pai, produzir, porque sem dinheiro não tem condições de sobreviver. Sem as riquezas do mamon deste mundo, não tem condições de barganhar, meu Deus, amizades. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Precisamos que o Senhor nos ajude, ó Pai. Eu Te peço em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um desses meus irmãos. Abençoa, meu Deus, a vida da mãe da nossa irmã Luísa, meu Deus, que está internada. Já vinha com uma série de problemas e agora também, meu Deus, está acometida com esse vírus. Tem misericórdia da Tua filha, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixa eu colocar meu óculos, que sem óculos eu não consigo enxergar o que está escrito no celular. Glória a Deus. Adriana Medeiros. Parábola rica demais. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. É verdade, né, Adri? Que coisa maravilhosa essa parábola. Para a gente conseguir entender uma parábola, tem que, expandir todo o entendimento. Porque se ficar só nela, não consegue entender, né? Ana Paula Obelino, né? A nossa irmã Ana Paula. Obrigada. Obrigado por vocês estarem aí. Obrigado por vocês terem vindo. 53 minutos de transmissão. A gente vai concluir nessa manhã. Se você quiser dar o seu joinha, dar o seu coraçãozinho, põe a sua boquinha, né? Põe a sua lagriminha, né? Vai clicando aí na tela, para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe vocês ricamente e poderosamente, tá bom? A gente vai finalizar lembrando que a Igreja Hebron agora também está no YouTube. Entre na nossa página, faça a sua inscrição. Dê o seu joinha se você gostou dessa aula, desse devocional. Acione o sininho para você receber as nossas notificações. Fique com Deus. Obrigado, Martins. Depois eu vou te perturbar um pouquinho e vou te chamar. Obrigado, Paloma. Depois eu te passo os macetes lá da gente tocar a página do YouTube. Obrigado, Ed. Vai com Deus. Bom trabalho. Sirlene, Laurêncio, a irmã Vânia, a Tânia, o Neto, a Selma, a irmã Ana, o irmão Laurêncio, a irmã Neide, o irmão Júlio César, enfim, cada um que nesta manhã, vi ali a fotinho também, sabe de quem? Da Sirlene, né? Cada um que participou dessa transmissão, cada um que participou desse devocional. Que Deus abençoe vocês poderosamente.
Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que o Senhor guarde vocês e que Ele dê um dia de bênção, de grande prosperidade. Irmão Bradock, Deus abençoe, querido. Obrigado por você estar sempre junto aí, sabe? Recebendo desse pão celestial, né? Que Deus vem. A irmã Rose, eu vi a fotinha lá. Manda abraço pro Eduardo. Eduardo e Rose casaram lá no Curuçá. Deus abençoe. Uma bênção conhecer vocês. Eu amei muito vocês, tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tenham um bom dia. Netão, abraço para Elisângela. Abração pro Eric também, tá? Fiquem com Deus, um bom dia. A paz do Senhor de Jesus a todos vocês.